Programa Wesley Sattler. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Olá, Espírito Santo, estamos no ar com o programa Wesley Sattler e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de conversar com uma pessoa que é muito especial para mim, que é o meu amigo Eduardo Rui. Tudo bem, Eduardo? Tudo certo. O jovem explorador, gostou da explicação aqui? Eduardo é filho de Ivana e Edson Rui, que são, na minha opinião, e tenho certeza que de muitos também, os maiores agentes de viagem, conhecedores de turismo temos no Brasil. E filho de peixe, peixinho é, né? Já começou a viajar desde cedo com os pais, né, Eduardo? Sim. Então, essa coisa de explorar... Desde pequenininho. É verdade. Eu também já consegui ter essa oportunidade de viajar com o Eduardo. Fomos recentemente ao Egito. Mas, Eduardo, quando eu achei que aquela viagem ainda estava ecoando aqui nos meus pensamentos, nas minhas memórias, você já estava em outra viagem. Você embarcou para a Antártica. E eu fiquei morrendo de inveja. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre essa sua jornada antártica. Vamos começar sobre por que ir à Antártica? O que tem para ver lá além de gelo? A Antártica tem muita coisa. Basicamente, a Antártica ela resguarda todo o globo. A gente só existe porque a Antártica existe. Como assim, gente? A Antártica é como se fosse tem dois polos magnéticos e a Antártica ela garante a existência do globo. Se a Antártica não existisse, a gente não estaria aqui para contar a história. E se a Antártica parar de existir, provavelmente muita coisa vai acabar. Os oceanos vão aumentar, a temperatura na Terra vai aumentar, ela garante um equilíbrio geral na Terra. Então a Antártica ela é um lugar muito interessante, tem muita coisa, tem baleias, muitas baleias, orca, azul, jubarte, tem várias espécies de pinguins, tem muita coisa, muita coisa. Me convenceu então, se a Antártica é tão fundamental e essencial para todos nós, a primeira pergunta que me vem à mente é, e esse degelo? Isso está comprometendo então a saúde do planeta? Lógico que deve estar, né? Mas você conseguiu ver lá na Antártica esse problema já instalado? Então, lá em si não. A gente não consegue ter a noção lá, porque lá ainda continua muito gelo, muitas geleiras, muito tudo. Mas os guias que vão para lá recorrentemente, há muito tempo, eles falam que eles já conseguem enxergar um pouquinho desse problema na Antártica. Ok, vamos começar então da partida. Você saiu de onde e quanto tempo você demorou para chegar na Antártica? Vocês foram em um navio, a bordo de um navio, não é? Que saiu de onde? Saiu do Ushuaia, do sul da Argentina. A gente pegou um navio, atravessou o Estreito de Drake, que é considerado um dos mares mais perigosos do mundo, porque é a junção do Oceano Atlântico com o Pacífico. Nós temos imagens disso? Tem imagens, que é um oceano que é muito revolto, as ondas são muito grandes. E a gente, na ida pra lá, a gente pegou uma tempestade no Drake que foi a maior da temporada. Não foi a de ondas grandes, mas foi a que demorou mais tempo, com a maior duração. Então, muita gente passou mal no cruzeiro. Aquilo que a gente imagina mesmo, o navio balançando demais, as mesas escorregando pra lá e pra cá. Teve um jantar que as mesas escorregaram, caíram, gente caiu. Só que, aventura mesmo, né? Só que o navio ele é preparado, então tem médico a bordo, tem tudo certinho, todo mundo já levantou, os garçons ajudaram, porque eles fizeram isso a temporada inteira, então, mas balança bastante. Foi a primeira parada, então? A primeira parada foi numa estação argentina, porque lá na Antártica não podem ter estações militares, só estações científicas. Então foi numa estação científica argentina, que ela fala que é científica, só que a estação só mede a temperatura e a umidade. Agora eu entendi as aspas. Okay. Ela fala que é científica para ela guardar o terreninho lá, mas convenhamos, não é tão científica assim. Mas é uma estação científica, acho que é Agent Brown, uma colônia de pinguins lá, tem uma colônia gigantesca de pinguins, muito pinguim.
Essas imagens aí mostram, são lá? Então esses pinguins? São lá, os pinguins Gentles Penguins. Como é que chama? Gentle Penguins? Exatamente. Não carreira ninguém, não? Não, os pinguins são pequenininhos, eles fogem da gente. Eles fogem. Agora, voltando a falar sobre essa ocupação da Antártica, quem controla a Antártica? Então, é um tratado que existe hoje, é um tratado entre todos os países para justamente ninguém controlar a Antártica. Porque se começar o ser humano a ir para lá, vai começar a ter guerra, vai começar a ter muita exploração, petróleo. Exploração de petróleo, vai começar a morrer animal, porque a Antártica tem que ser um lugar que tem que ser preservado para o mundo existir. Então os países chegaram nesse tratado. E aí ninguém pode ter base militar na Antártica. A Antártica tem que ser uma cooperação de todos os países. Então todos os países se cooperam. É como se fosse uma estação internacional espacial, só que é aqui na Terra. Então todos os países têm que se cooperar pra gente preservar a Terra. Okay. Agora, a Ucrânia tem uma base científica lá, né? A Ucrânia, que está tão na mídia hoje em dia, né? Infelizmente, por motivos horríveis, ela está lá também na Antártica fazendo algo bacana para a humanidade. Sim, a Ucrânia tem uma base que a gente até passou por lá, a gente não podia entrar por causa da Covid, mas você pode entrar nas bases científicas, a base de Vernetsky, que a gente passou por lá. Inclusive um guia do nosso navio, que tem o navio tem as pessoas que são da exploração, ele era ucraniano e ele passou 4 anos nessa base, ele passou 4 invernos antárticos nessa base. E ele conhecia bastante, ele falou como funcionava a base, o que eles faziam, como era, e esse cara conhecia bastante da Antártica. Porque o que eles fazem lá nessa base? Então, eles fazem muitas coisas, tem geólogos, tem meteorologistas, tem biólogos, tem muitas coisas para justamente controlar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo na Antártica. E, consequentemente, o que está acontecendo na Antártica vai refletir no mundo inteiro. Ok, agora você falou inverno antártico. Não é inverno o ano todo lá? Não. Assim, por assim dizer? Mas o inverno antártico especificamente, a gente só pode ir lá no verão. A gente só pode fazer essa travessia no verão. Porque lá no inverno é só umas 4, 5 horas por dia de sol apenas. O resto é tudo noite. E as temperaturas são extremamente geladas. Que possibilita também a preservação de muita coisa, inclusive aqueles que montaram bases científicas lá e deixaram as bases, parece que tudo parou no tempo, né? Essas imagens aí mostram isso. Sim, parou no tempo também porque a umidade lá é muito baixa. A Antártica é o maior deserto do planeta Terra. E como não tem umidade, as coisas se conservam muito. Então você entra numa base de um explorador da década de 60, 50, então tá tudo certinho, tá o casaco que o cara deixou na cama, tá os aparelhos ligados, tá tudo perfeito, as latinhas de comida, tudo lá em perfeito estado, igual os caras deixaram em 1950. Eduardo, muito obrigado pela sua participação hoje no programa Wesley Sattler. Eu tenho certeza que outras viagens virão e você aconselha fazer essa viagem por quê? Qual é a moral da história que ficou para você dessa viagem? É muito bonito, é muito maravilhoso, eu não tinha noção que era tão bonito assim, ver os icebergs, os glaciais, tanto animal, ver as explorações, o quanto o ser humano é curioso, ver o navio, ele tem palestras, então os guias que são especialistas, inclusive o nosso guia, o Seb, ele fez uma expedição do Shackleton de muito tempo atrás, ele recriou, ele tem um documentário, ele fez igual o Shackleton fazia, num botezinho, então os caras sabem muito, então eles explicaram pra gente tudo certo, como era feito, era tudo tão primitivo e o povo mexeu várias áreas, assim. Então aproveita e conta quem foi esse Shackleton logo. Foi um explorador britânico, que aí foi uma das maiores expedições, maiores loucuras que o homem já fez, que ele foi pra Antártica, o objetivo dele era cruzar a Antártica. Só que o navio dele ficou preso, congelou, o navio dele ficou preso, ele teve que abandonar o navio, pegou um bote, ficou como se fosse um barco de gelo, que quando congela o oceano, fica uma camada de gelo, que é o Frozen Ice. Só que começou a descongelar e teve que ir pra uma ilha. Ele foi pra uma ilha chamada Elephant Island, aí ele ficou lá. Só que aí, se ele ficasse lá, os caras iam achar que ele tá morto, então ninguém ia voltar pra buscar lá. Então ele decidiu pegar o bote dele com mais 2 pessoas e chegar na ilha que era King George Island, que era onde tinham matadores de baleias.
pegou o bote com mais 2 pessoas, atravessaram no frio, atravessaram montes, porque tem uma cordilheira lá, atravessaram a cordilheira. Isso demorou uns 2, 3 meses só dessa travessia. Ele chegou e o povo achou que ele já estava morto e voltaram lá para buscar. E foi... Chegou vivo, né? Chegou todo Shackleton. mundo. Shackleton. Ok, temos aqui o nosso Shackleton capixaba. Ok. É isso aí, TV Ambiental, a TV que te reconecta, inclusive com a Antártica.